Passo a palavra ao excelentíssimo desembargador do Trabalho, Francisco Roçal de Araújo. Muito bem. Vamos para a última parte da nossa exposição sobre o contrato de trabalho e sobre salário e remuneração. Sobre o contrato de trabalho, as mudanças principais trazidas pela reforma trabalhista. Aqui tem uma observação, né, que se refere à medida provisória 808. Nós sabemos que os elementos do contrato de trabalho estão no artigo 2º, artigo 3º da CLT. Na verdade, a definição de empregado e empregador é que nós tiramos, da definição de empregado e empregador, é que nós tiramos os elementos do contrato de trabalho no direito brasileiro. Todos vocês sabem, subordinação, continuidade, onerosidade e pessoalidade. Mas a reforma trabalhista tem uma disposição sobre o contrato autônomo, que está no 442B, que diz que a contratação do autônomo, cumpridas por este as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Esse artigo foi, vamos dizer assim, expandido na medida provisória 808. E que tinha uma curiosidade, porque lá, esse 442B, foram colocados vários incisos, e lá pelo parágrafo 6º dizia assim, tá, tudo bem, vai ser autônomo se for caminhoneiro, autônomo se tiver não sei o quê, etc. e tal, mas se tiver subordinação não é autônomo, né? Que é a mesma coisa que nós enfrentamos todos os dias. Então, nós não saímos daquela discussão fático e doutrinária sobre o conceito de subordinação, conceito de autonomia, que nós temos vários dispositivos legais no ordenamento brasileiro. Por exemplo, a lei do seguro, dos corretores de seguro, diz que não é empregado. A lei do despachante aduaneiro diz que não é empregado. Os estagiários, tem um artigo lá, 3º e 15, diz que sendo estagiário não é empregado. A lei das cooperativas de trabalho diz que se for cooperativado não é empregado. Mas não é empregado se for provado que é autônomo, né? Então é um problema de uma definição circular. A reforma trabalhista não nos resolve isso, né? E nem sei se é possível resolver isso. Toda vez que eu tenho uma fraude a uma forma da lei, né, isso vem desde o Código Civil, está no artigo 166, é nulo o negócio jurídico que tem intenção de fraudar lei imperativa, né? Na verdade, aqui eu acho que vale essa observação, é que o sistema de nulidades no direito material do direito civil sempre foi mais específico, estrito. No Código Civil de 16, as causas de nulidade dos atos jurídicos, dos negócios jurídicos, eram muito formais. O que significa isso? Quando eu opto politicamente por um sistema de nulidades formais, eu dou mais valor à declaração de vontade. Pensem num Código Civil de 1916, início do século XX, o auge do individualismo jurídico. Quando vem a CLT, com o artigo 9º, na década de 40, ela tem um caráter extremamente inovador, porque ela tem uma cláusula geral de nulidade que está no artigo 9º. Ela diz assim, são nulos os dispositivos que visem contrariar esta consolidação. É muito mais amplo que as hipóteses do Código Civil de 16. Né? Então, é tão amplo, pessoal, as hipóteses de nulidade do artigo 9º, que nós aplicamos, inclusive, em direito processual. Nós não aplicamos o 794, 795 da CLT. Se vocês olharem o 794, 795 da CLT, ele diz assim, ó, só pode o juiz declarar nulidades processuais quando arguidas pela parte, a não ser no caso de competência do foro, diz. Né? E nós construímos isso. Ninguém vai dizer que um juiz do trabalho não vai declarar nulo um ato processual, mesmo de ofício. Porque por nulidades absolutas, etc. e tal. Uma vez eu encasquetei com esse problema, o que acontece na doutrina, por que evoluiu isso? E aprendi isso com o ministro Mozart Vitor Russomano. Nos comentários da CLT, do ministro Mozart Vitor Russomano, e depois naquelas palestras lá pela nossa Amatra e tribunal, ele
estava explicando, diz assim, não, o que aconteceu é o seguinte, é que o sistema de nulidades do artigo 9º diz assim, com relação a esta consolidação, como a consolidação trata de direito material, direito coletivo, direito administrativo do trabalho e direito processual, o artigo 9º acabou absorvendo o sistema de nulidades do 794 e 795. Hoje nós aplicamos isso sem saber nem a origem, mas nós declaramos de ofício nulidades processuais. Então, isso é para mostrar a força e a virtude do artigo 9º da CLT. É tão forte que o Código Civil de 2002 foi pela linha da cláusula geral de nulidade e não das cláusulas específicas, que é o artigo 166, inciso 3 ou 4, não me lembro bem de memória, que diz assim, são nulos os atos jurídicos que visem fraudar lei imperativa. É o nosso artigo 9º. Isso é bom a gente relembrar, para a gente relembrar das virtudes do direito do trabalho e do processo de trabalho e da quebra que ele representou em relação aos paradigmas tradicionais do direito civil e do processo civil. Né, para levantar um pouco a nossa autoestima, porque às vezes a gente pensa que o direito do trabalho é uma coisa menor. E, na verdade, o direito do trabalho é genial. É genial, porque ele quebra certos parâmetros. E o processo do trabalho mais ainda. Eu sou apaixonado pela oralidade, pela simplicidade do processo do trabalho. O processo do trabalho é como os lírios do campo. A parábola dos lírios do campo. A flor mais simples, diz a parábola, né? Mas nem Salomão, em toda a sua grandeza e a glória, chega perto dos lírios do campo. O processo do trabalho são os lírios do campo. É simples, qualquer menino que sai da faculdade, qualquer senhora que tenha 50 anos de advocacia, advoga na Justiça do Trabalho. Nós não podemos perder isso. Senão nós perdemos a nossa força e a contribuição que o direito do trabalho e o processo do trabalho deram para o Brasil, de acesso à justiça, de simplicidade, de distribuição de renda, de civilização, né? Para ver um aspecto mais amplo. Com relação ao trabalho intermitente, eu tenho que escolher os temas aqui, tá? Então, fiz essa observação sobre relação à autonomia, que é o artigo 444, gostaria de fazer alguma observação sobre trabalho intermitente e ainda sobre autos empregados. Com relação ao trabalho intermitente, eu vou fazer observações apenas de natureza econômica, né? Porque o artigo 443, parágrafo 3º, e o 452-A trazem o conceito de trabalho intermitente. A sua característica principal, a ausência de continuidade. É um trabalho subordinado, pessoal, oneroso, mas não é contínuo. Essa é a característica do trabalho intermitente. Onde nós temos trabalho intermitente antes da reforma trabalhista? Nos aeronautas. Nossa espécie de trabalho intermitente era a lei dos aeronautas, e recentemente a lei dos aeronautas foi reformada e nós temos uma nova lei, que é a lei 13.475. Era a lei 7.183 e agora é a 13.475 de agosto de 2017. Por que os aeronautas tinham trabalho intermitente? Por causa das escalas de voo, né, que pode mudar, etc. e tal. Mas a característica do trabalho intermitente é uma base mínima de horas. Se não me falha a memória, na lei anterior eram 172 horas mensais. Era o parâmetro de cálculo, né, para integrações, reflexos, tarará. Pode ter mais, né, mas não pode ter menos. Né? Então, se garantia um mínimo de trabalho. Algumas convenções coletivas e algumas práticas, né, de trabalho intermitente. O que economicamente gera a necessidade de trabalho? Por que o trabalho assalariado contínuo se generalizou em todos os países do mundo? E subordinado. Por que essa base que nós estudamos do artigo 3º, artigo 2º da CLT, é a mesma base nos países europeus, nos Estados Unidos, na Ásia, na Austrália, na África? Por que a legislação trabalhista se sedimentou em cima de uma forma específica, que é trabalho assalariado contínuo, subordinado? Porque ela permite, de uma forma legal, a exploração do trabalho. A pessoa, exploração no sentido técnico, não exploração no sentido denotativo. Eu trabalho, gero riqueza com o meu trabalho. Essa riqueza gerada pelo meu trabalho, eu entrego nas mãos do empregador. O empregador comercializa, né, tem o seu retorno, e ele me devolve sob a forma de pagamento de salário. Mas ele não devolve toda a riqueza que o trabalhador gerou.
porque uma parte dessa riqueza gerada ele vai cobrir outros fatores de produção, que são os recursos naturais que ele utilizou, as matérias-primas e os investimentos de bens de capital, as comodidades para produzir, máquinas, equipamentos, prédios, luz, água, etc. E impostos, e o que sobrar é dele, o lucro. Ele não precisa dividir lucros. Mesmo nas hipóteses que a lei diga que tenha participação nos lucros, ela não é obrigatória. E segundo, empresas que fazem participação nos lucros fazem não por altruísmo, mas porque a participação nos lucros aumenta os ganhos de produtividade. Quanto mais o empregado recebe, mais motivado ele trabalha, mais ele gera lucro e, portanto, vale a pena dividir parte dos lucros para gerar maior ganhos de produtividade. Todas as empresas que voluntariamente optam por remunerar com médias salariais acima do mercado fazem isso porque têm ganhos de eficiência que compensam o pagamento de melhores salários. As melhores empresas pagam melhores salários. Isso gera um círculo virtuoso dentro da economia. Trabalhadores que ganham melhor trabalham mais motivados. Isso, por exemplo, explica o Vale Alimentação. Explica os planos de carreira, né? Chama-se teoria do salário e eficiência. Empresas voluntariamente optam por pagar salários acima da média do mercado porque captam os melhores trabalhadores e os melhores trabalhadores faltam menos, se acidentam menos. Né? Os ingleses começaram fazendo isso nas estradas de ferro, dando alimentação para os trabalhadores. Né? Essa é a origem do Vale Alimentação. Além do salário, davam a comida. Por quê? Porque o cara trabalhava com mais força, se acidentava menos, faltava menos ao trabalho, né, porque tinha uma vantagem. Em vez de trabalhar para outro que ele tinha só o salário, trabalhava para quem tinha salário e dava comida. Né. Ford fez isso. Né. Com seus trabalhadores, ele pagava salários acima do mercado, mas tinha ganhos de produtividade e os lucros dele foram à estratosfera. Então, essa é uma questão relacionada por que o trabalho é assalariado, e a outra questão é a continuidade. Toda empresa busca uma continuidade nos seus lucros. O segredo, qual é o grande... Né, se nós estivéssemos aqui num curso do Sebrae, né, pequenas, microempresas, o senhor vai abrir uma empresa. Qual é um dos pontos centrais? Fidelização da clientela. O cliente, porque ele volta. Ou seja, homogeneidade, continuidade. Tu não quer altos e baixos. Evidentemente que isso é a regra. Mas, por exemplo, vocês aqui têm uma experiência em função das condições climáticas, em função das condições geográficas, em função das estações do ano, vocês têm altos e baixos, que é o turismo, que é típica atividade que tem altos e baixos, que é natural. As safras, típica atividade que tem altos. Eu tenho a safra do arroz, tenho a safra do soja, tenho a safra do trigo. Eu tenho outras atividades sazonais. Né? Então, a agricultura, pecuária, né? São atividades que têm... Então, os agricultores, né, no sul do país, que nós temos o frio, para não ter ganhos tão, né, montanha-russa, eles plantam soja no verão, ou arroz, trigo no inverno, para homogeneizar. Se vocês pegarem o Ministério da Agricultura, vai dar assessor para qualquer pequeno produtor e dizer assim, o senhor tem que diversificar a sua produção. Né? Tu tem os ganhos de especialização, né, mas tu não pode ficar dependendo só disso. Um dos problemas que nós temos, por exemplo, na indústria do fumo, que os agricultores ficam presos ao fumo e depois não conseguem sair do círculo de ter que vender toda a sua produção para uma multinacional, etc. e tal. Com isso, matam as culturas tradicionais, do milho, do trigo, né, as culturas de subsistência, da mandioca, etc. e tal. Então, isso é um problema global. Isso acontece na China, acontece na Índia, acontece na Europa, etc. e tal. Mas o capitalismo, então, se caracterizou pela produção contínua, relação de trabalho contínuo, para ter lucros contínuos. Por isso que o nosso cânone é a continuidade. Artigo 2º e artigo 3º, prestação não eventual de serviços. O trabalho intermitente é um nicho específico de alguma atividade que precise trabalho não contínuo. Essa é a primeira coisa. Se nós não entendermos o fenômeno econômico que está por trás do trabalho intermitente, nós temos precarização absoluta. Né? É a mesma coisa que deveria ser da terceirização.
A terceirização é para um nicho econômico específico que eu não dependa da atividade, não esteja relacionado com a atividade fim. O problema, como andou a terceirização, é que quase tudo pode ser terceirizado pela legislação atual. Aí é um problema político, de opção política do país, de dizer qual forma, qual qualidade de regulamentação que eu tenho nas relações de trabalho. Eu não sei se o trabalho intermitente vai ter a mesma dimensão econômica que tem a terceirização. Porque a terceirização é uma realidade que, por exemplo, em alguns setores, eu não tenho. Por exemplo, alimentação industrial. É muito difícil que as empresas hoje mantenham suas cozinhas particulares. É mais fácil tu terceirizar. Vigilância. Não tem como tu pegar, ninguém vai se arriscar a dar uma arma para um vigilante. Tu contrata uma empresa, mesmo que seja mais caro. Não necessariamente tu vai terceirizar por ser mais barato. Em geral, tu vai terceirizar porque é mais barato. Mas mesmo que seja mais caro, algumas atividades tu tem que terceirizar. Vigilância é um caso. Alimentação industrial, transporte. Não quero falar muito de transporte, senão vou ter que falar sobre a greve dos caminhoneiros. Sobre N repercussões jurídicas, me lembrar das aulas sobre lockout. Mas vamos deixar para lá. Então, o trabalho intermitente é para esses nichos. Ele vai competir com o trabalho sazonal. Aqui vocês vão ter problemas de trabalho intermitente porque uma coisa é o trabalho sazonal tradicional, safra, fim de ano com comércio, Natal, Ano Novo, férias, temporada. Bom, mas aí tu precisa de um trabalho contínuo, tu precisa todos os dias, mas durante 3 meses por ano. O intermitente não é isso. O intermitente é a aleatoriedade. Alia no sentido original da palavra, alia a probabilidade da sorte ou do azar. A alia do Júlio César, alia jacta est. A sorte. Alguns países admitem esse trabalho e condicionam a uma manifestação formal. Em princípio, isso está na reforma trabalhista. Eu preciso ter chamados. Eu tenho trabalho intermitente, mas tenho que vai nos remeter ao terreno da formação dos contratos no Código Civil. Proposta e aceitação, que são os artigos 427 a 435 do Código Civil. Proposta, aceitação, retratação. Toda a interpretação das manifestações de vontade. A proposta como primeira manifestação de vontade, que contém todos os elementos do negócio, que tem natureza receptícia, etc. e tal. O problema do silêncio como manifestação de vontade. O silêncio não vale como manifestação de vontade, diz o artigo 113 do Código Civil. Apenas quando a lei lhe dá um efeito jurídico determinado, que é o caso aqui. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação. Recebida a convocação ao emprego, tem um dia útil para responder ao chamado. Presumindo-se no silêncio a recusa. Aqui está dando um efeito jurídico para o silêncio. Miguel Maria Serpa Lopes diria assim, no seu curso de Direito Civil: o silêncio não é sim nem não. Quem cala, não dissente nem consente. Quem cala, cala. Isso é Miguel Maria Serpa Lopes. Os efeitos do silêncio como declaração de vontade. Somente quando a lei disser que o silêncio terá significação jurídica, é que eu posso interpretá-lo como posição de sim ou de não. É diferente, por exemplo, quando a mulher briga com o marido e acusa ele de todas aquelas coisas horríveis, e ele estoicamente fica quieto para preservar a unidade familiar, para não entrar nos conflitos, ele fica cala. Às vezes fica sentadinho no canto da cama chorando, mas não, e ela dizendo, porque tem um sem vergonha, porque tem um cachorro, porque não sei o que mais, blá. E ainda por cima o coitado tem que ouvir. Viu? Ficou quieto. Quem cala, consente. É assim que é triste a vida. Mas, juridicamente, quem cala não consente. Vocês já imaginaram se, por exemplo, as administradoras de cartões de crédito mandassem para vocês propostas, e parabéns, o senhor ganhou um cartão, e no mês seguinte já estão te cobrando as taxas, não sei o quê, quando chega lá no fim do ano, tu já está devendo 5 mil reais, sem usar o cartão. Que era assim. Era assim.
Porque o silêncio, se tu coloca o outro na posição de que o silêncio consente, tu põe o outro numa situação juridicamente inferior. É por isso que o Código Civil diz que quem cala, cala. Tu não é obrigado a responder. Né? E nós temos todo esse problema agora com o telemarketing. Né? As pessoas que te infernizam a vida telefonando, botam um robô para te telefonar. Isso é um problema de direitos fundamentais. Tu tem direito ao silêncio, a ficar quieto, a não ser incomodado e molestado. E os caras botam um robô, ele telefona 15 vezes por dia, de hora em hora, ou de 15 em 15 minutos, te molestando. Então, esse é um problema do silêncio como manifestação jurídica de vontade. No trabalho intermitente, o silêncio não é presumido, ele precisa ser expresso. A convocação é expressa, a recusa tem que ser expressa, né? Ou se presume que o silêncio é a recusa. O problema é que, não tendo uma base mínima, nós chegamos a situações absurdas de, por exemplo, um trabalhador foi convocado. Vamos passar os olhos nos textos da lei. Foi convocado, trabalhou, num período de 6 meses, ele trabalhou 10 dias. Foi convocado, vamos pensar num garçom para ajudar numa festa, para não sei o que mais, etc. e tal. Aí tu diz para ele assim, tu pode trabalhar para outros lugares, etc. e tal. Tu trabalhou 10 dias, vamos dizer 3 períodos, 9 dias, 3, 3 e 3. Então, quando tu trabalhou 3 dias, pela letra da lei, tu vai ganhar os 3 dias de salário, tu vai ganhar 3/30 de 1/12 de férias, 3/30 de 1/12 de 13º, que vai dar mais ou menos, juntando tudo isso, né, as férias vai dar R$ 5,67, que dá para tu comprar, quando tiver tuas férias, um picolé. Né, com 1/3, me esqueci de 1/3. Então, em vez de R$ 5,67, vai dar R$ 6,38. Acho que não dá para comprar um Magnum, que é um picolé mais caro. Um Chicabon dá. Então, a letra da lei diz isso. Tanto é verdade que a medida provisória 808, você diz assim, mas isso aqui é um absurdo, nós temos que regular mais. Né? Aí, tu trabalhou esses 9 dias, durante 6 meses, tu tem que ir recolher a Previdência. A Previdência diz assim, se tu não comprovar a base de um salário mínimo, não dá para recolher. Porque tu vai trabalhar... Estou falando agora de casos concretos. Anúncio do McDonald's, anúncio do Burger King. Trabalho intermitente, não sei o que, eles fazem muito isso. Né? Trabalho intermitente, pagamos R$ 4,60 a hora, que é, se vocês pegarem, o salário mínimo dividido por 220. Tu trabalhou um fim de semana. Tu vai ganhar R$100 e poucos para todo fim de semana. Tu é guri, está estudando, está ali no McDonald's, acha bonito aquele negócio de fazer Big Mac, etc. e tal, mas tu trabalha desgraçadamente. O primeiro fim de semana por 120 pila. O segundo fim de semana tu vai por 120 pila, no terceiro tu não vai. A menos que tu esteja numa situação muito precária, porque é óbvio que para ti é melhor pegar nem que seja por um salário mínimo, qualquer coisa é melhor do que o trabalho intermitente. Só que tem um segundo problema do trabalho intermitente. Em geral, no sistema capitalista, os trabalhos parcelados são mais caros que os trabalhos contínuos. O trabalho contínuo se disseminou porque ele é mais barato, porque tu dilui os custos. Né? É óbvio que tu vai ter que ter em algumas empresas ociosidade. Garçom é o caso típico, terça e quarta tu tem ociosidade, quinta, sexta e sábado tu vai ter maior volume. Isso é um problema. Mas para o sistema capitalista é mais provável que o salário fixo dilua custos. É por essa mesma razão, isso é por uma questão econômica, que se chama utilidade marginal em economia, o conceito de utilidade marginal. Por essa razão, por exemplo, é que os que têm filhos sabem do que eu estou falando, tu vai comprar uma calça desse tamanho para um gurizinho, para uma guriazinha, ela é quase tão cara quanto uma calça para um adulto. Quando tu vai num mercado, quando tu vai num restaurante e tu pede meia garrafa de vinho, ela é mais cara do que se tu pegar o preço de uma garrafa inteira. Por que isso? Porque tu precisa vencer os custos iniciais, as barreiras iniciais que são fixas. E o lucro só se dá a partir de tu atingir determinado patamar, que aí tu começa a diminuir o valor relativo das mercadorias. Pela mesma lei econômica, quando tu chega num lugar e diz assim, eu quero 10 unidades, ele te diz, o preço é tanto. E se eu te comprar 1000 unidades, o senhor me dá um desconto? Ele diz, te dou um desconto.
Porque o conceito de utilidade marginal diminui o preço das mercadorias ou aumenta o custo das mercadorias conforme a situação concreta. Esse mesmo conceito de utilidade marginal se aplica às relações de trabalho. Provavelmente o salário dos custos fixos seja mais, e aí nós vamos ter um problema ao contrário. Os trabalhadores intermitentes, para eu poder captar essa mão de obra, eu vou ter que pagar uma média salarial mais alta do que o meu garçom do dia a dia, porque se eu diluir os custos dele, a hora dele vai ser mais barata. E ele vai pedir equiparação com o intermitente. É um problema econômico. Aqui nós temos uma questão, né? Até que ponto a lei pode modificar a realidade ou a realidade muda a lei? Isso é um dos problemas mais fascinantes da filosofia, do direito e da economia. Platão começa com isso, diz assim, como que eu aprendo a realidade? Pelos sentidos, pelos olhos, pelo tato, né, a realidade sensitiva, ou pela ideia? Né? Quando eu conto para vocês a palavra assim, cavalo, né, alguém vai pensar num cavalo marrom, num cavalo preto, num cavalo branco da Barbie, num cavalo que andou quando era pequeno na casa do avô. E quem nunca viu um cavalo vai saber que é um bicho de 4 patas, que relincha, etc. e tal, porque já ouviu dizer. Isso é o mundo das ideias. Isso é Platão. Marx vai dizer assim, a economia tem o mundo da estrutura e da superestrutura. As coisas se relacionam no campo das trocas, igual, mas também no campo da religião, do direito, né, das normas jurídicas, que é o ideal. Gramsci trata sobre isso. Kelsen, dever ser e ser, Kant, né? A divisão entre ser e dever ser é de Kant, na metafísica dos costumes, o Kelsen leva. O que existe no mundo da realidade, o que existe no mundo das normas. O trabalho intermitente é isso. A norma pode vir e dizer uma coisa, nós não como o trabalho é a tempo parcial, nós não sabemos como ela vai funcionar na prática. Antes de ser uma questão jurídica, ela é uma questão econômica. Eu terei que ter um certo número de empresas que necessita de um certo tipo de mão de obra em certas condições especiais de tempo. E vou ter que ter uma massa crítica para poder que isso seja vantajoso ou não. Os empresários certamente vão fazer conta sobre isso. Se vale a pena arriscar, a insegurança jurídica, como é que é a jurisprudência do Tribunal da Santa Catarina, como é que é o Tribunal do Paraná, como é que é do Rio Grande do Sul, né, para saber se vai deslanchar ou não. Mas aqui ainda nós temos, além de todas essas dificuldades, temos uma outra dificuldade, que a regulamentação é incompleta. É incompleta, é difícil, por exemplo. Tá, e como é que eu vou recolher a previdência do cara? Vou chegar a dizer para eles, tá, tu ganhou R$158 porque trabalhou esses dias aqui, agora tu vai ter que tirar do teu bolso tanto para nós poder fazer o teu salário de contribuição. Porque eu tenho que depositar 20% dos teus 158, vai dar R$30, que é a previdência, mas tu tem que tirar 8%. O cara vai ter que pagar para trabalhar. Para complementar, porque ele não conseguiu ganhar. Então, isso é uma dificuldade a mais do trabalho intermitente. A medida provisória 808 tentou regulamentar isso, mas ela caiu. Né? E por isso, aquele medo que eu estava falando, parece que o Ministério do Trabalho quer regulamentar, via regulamento do Poder Executivo, o trabalho intermitente. Aí está entrando na questão da lei. Aí vai nos encher de reclamatória trabalhista, por interpretação disso. Né? Por causa de uma regulamentação. Vejam bem, não estou entrando nem no mérito se é bom ou se é ruim, estou entrando no mérito se é completa ou incompleta. É uma regulamentação inconsistente, né, que pode levar a não aplicação prática desse artigo aqui, 452A. Com relação a altos empregados, apenas para fazer uma observação, a reforma trabalhista traz a possibilidade de que os altos empregados, que são aqueles considerados que ganham acima, está no 444 da CLT, acima de 2 vezes o limite geral dos benefícios da Previdência, dá mais ou menos R$11.000, 11 mil e pouco. Esses altos empregados podem flexibilizar suas cláusulas contratuais como se negociação coletiva fosse. Remete para o 611A. Poderão flexibilizar o seu registro do horário,
incorporação de parcelas, toda a lista dos 611A se aplica a esses empregados. Esses empregados têm que ganhar mais de R$11 mil e têm que ter curso superior. Para altos empregados. Isso vai levar que algumas empresas, né, que, por exemplo, precisam contratar um engenheiro, precisam contratar uma pessoa qualificada, etc. e tal, um gerente, ao invés de pagar 10 mil com carteira assinada, paga 12, mas flexibiliza todos os outros direitos. Né? Aí olha lá no 611A o que pode flexibilizar, só que pode flexibilizar pela reforma trabalhista, sem negociação coletiva, por negociação individual. E para estes empregados, que recebem mais de R$11 mil, na hora da despedida, ainda podem ser submetidos a uma cláusula de arbitragem. Um compromisso arbitral, isso está no artigo 507A da CLT. Na despedida não é preciso, essa cláusula arbitral, sequer é preciso curso superior, basta que ganhe mais de R$11 mil. Ontem, quando nós falávamos sobre jogadores de futebol, eu pensei nessa hipótese. Recebem mais de R$12 mil, alguns, e poderão ser submetidos a cláusulas de arbitragem. Lá no Rio Grande do Sul, já sei de movimentações sobre isso, fazer um tribunal arbitral. A arbitragem é regida pela Lei 9.307, que é a nossa lei de arbitragem, e o compromisso arbitral está previsto nos artigos 801 e 802 do Código Civil. Antes de ir à justiça, eu me submeto a uma cláusula de compromisso, que é submeter a um tribunal privado. Então, essa é uma das questões, né, das novidades trazidas pela reforma trabalhista com relação aos altos empregados. Eu recordo de uma observação antiga do Martins Catarino, do professor Martins Catarino, sobre os altos empregados. Quando ele trata lá dos princípios do direito do trabalho, ele diz que tem que fazer uma adaptação dos princípios protetivos aos altos empregados, que não tem a mesma força do que um empregado subordinado, supersubordinado. A própria lei faz essas diferenciações. Por exemplo, empregados que recebam, né, gerentes, etc. e tal, já tem flexibilização, sempre tiveram com relação à jornada de trabalho, as horas extras, né, estavam lá no artigo 62, inciso 2 da CLT. O TST tinha uma súmula, tem uma súmula que altos empregados suspende o contrato, né, quando exercem poderes de mando e gestão, e por aí vai. Esse tratamento diferenciado já estava presente na legislação, isso aqui é mais uma hipótese de tratamento diferenciado para altos empregados. Na análise do princípio da boa-fé, por exemplo, os deveres de fidelidade, segredos industriais, etc. e tal, às vezes a gente se depara com algumas reclamatórias em que entra a questão da fidúcia para os altos empregados, que tem uma fidúcia especial e não a fidúcia geral de todos os empregados em geral. Segredos industriais, cláusulas de não concorrência, cláusulas de não poder trabalhar para o concorrente. Tem uma decisão famosa do TST, do empregado que foi fazer doutorado no exterior, se comprometeu a ficar trabalhando 2 anos quando voltasse, não trabalhou, o TST mandou ele indenizar a empresa. Então, tem toda essa discussão que é bem fascinante, né, que entra pelo princípio da boa-fé. No final do ano, na nossa escola judicial, nós vamos ter um evento sobre o princípio da boa-fé no direito do trabalho. Em novembro, depois mando o convite para vocês, que eu vou falar junto com a professora Judite Martins Costa, que é a comemoração há 25 anos da minha tese de mestrado, que é a boa-fé no contrato de emprego. E a da professora Judite Martins Costa, que é a boa-fé no direito civil. Que entra todo esse terreno do segredo, né, sob o ponto de vista do direito civil, comercial, e sob o ponto de vista do direito do trabalho. Os deveres de fidelidade, boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva. Muito bem. Última parte, salário e remuneração. Eu vou adentrar num ponto específico, que é parcelas de natureza salarial e parcelas de natureza indenizatória, especificamente os artigos 457 e 458 da CLT.
e o que trouxe de novidade a reforma trabalhista. Então, a CLT define remuneração como sendo salário mais gorjetas, né? Essas definições vêm do caput do 457 e do caput do 458. E diz que se compreendem no salário tanto as parcelas fixas quanto as parcelas variáveis, né? As gratificações, etc. e tal. Então, esse é o conceito geral. Remuneração é salário, parcelas alcançadas pelo empregador, mais gorjetas, parcelas alcançadas por terceiros. A gorjeta no sistema brasileiro é um sistema residual, muito limitada a restaurantes, alguns hotéis, e não vai mais do que isso, integração de gorjetas. É ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que é muito comum e muito forte o uso de gorjetas. E também para por aí, porque a Europa toda, o sistema de gorjetas é mais parecido com o Brasil, juridicamente falando, né? Mais parecido com o Brasil do que com os Estados Unidos. O país que vive em cima de gorjetas é os Estados Unidos. O que a gorjeta tem uma importância no peso do salário do empregado. Ele briga com vocês se vocês não pagarem a gorjeta. Ele afronta, ele diz assim, o senhor não gostou? Por que não pagou a minha gorjeta? Porque ele vive daquilo ali, tip, né? É a palavra. Na França, na Inglaterra, a gorjeta é os 10%, tá lá, mas se tu não pagar, não vai causar. Nos Estados Unidos, o cara vem para cima de ti. Só que desse salário, lato sensu, que são as parcelas alcançadas pelo empregador, eu posso fazer uma nova divisão, que são as parcelas de natureza salarial e as parcelas de natureza indenizatória. Qual é a importância prática disso? E por que isso é tão comum nas nossas reclamatórias trabalhistas? É uma das coisas que, se nós sairmos daqui, formos ali nas varas do trabalho de Florianópolis, dos processos que estão em pauta, cada dia, no mínimo 50%, se não for mais, tem integração de parcelas salariais e parcelas indenizatórias. É uma briga eterna sobre isso. A primeira consequência econômica disso são os reflexos nas próprias parcelas de natureza trabalhista. Parcelas de natureza salarial refletem, parcelas de natureza indenizatória não refletem. Se a parcela for de natureza salarial, eu vou ter reflexos em férias, horas extras, 13º, fundo de garantia. Se for de natureza indenizatória, o pagamento se esgota, o adimplemento é pleno. Na outra, o adimplemento é parcial. Mas a segunda consequência, talvez mais importante sob o ponto de vista econômico para o empregador, é que parcelas de natureza salarial recolhem previdência e parcelas de natureza indenizatória não recolhem previdência. Como é que a gente sabe disso? Artigo 28 da Lei 8.212, que discrimina. Por que esse problema existe no Brasil? Por que nós temos tanta especificação de parcelas? Foi por essa razão que eu deixei esse tema para o último, que eu considero um dos temas mais importantes dentro da teoria do salário e que é poucas vezes explorado pela jurisprudência e poucas vezes explorado pela doutrina, que é a teoria da causa no direito do trabalho brasileiro. O que é a teoria da causa? E como é que ela se aplica a salário e remuneração? Para eu fazer um negócio jurídico, diz a teoria tradicional do negócio jurídico, eu preciso de 3 elementos de validade. 4, às vezes. Capacidade das partes, artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, manifestação de vontade sem vícios, erro, dolo, coação, fraude, lesão, estado de perigo, manifestação de vontade sem vícios, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Algumas vezes, forma prescrita e não defesa em lei. A regra geral é que os negócios jurídicos não precisam de forma, mas alguns negócios jurídicos são a forma necessária. Exemplo, atletas profissionais, contrato escrito. Compra e venda de imóveis, contrato escrito. Mas para que o contrato seja válido, se a lei não exigir, a causa é dispensada.
É o contrário, por exemplo, do Código Civil de Napoleão, que a causa é um dos elementos do negócio jurídico. É o contrário, por exemplo, da nossa teoria dos atos administrativos, que o motivo e a finalidade, que nada mais são do que a causa e a consequência, são elementos de validade do ato. Vou dar 2 exemplos que ficam bem claros isso sob o ponto de vista da teoria geral. Eu vou comprar um carro, para mim, particular, numa concessionária. Eu pago o preço, sou capaz, o objeto é lícito possível, não tem nenhum vício de vontade, eu não preciso dizer qual a destinação que eu vou dar para esse carro e qual foi o motivo que me levou lá. Eu posso deixar o carro parado na garagem, vender as peças por peça, dar de presente para minha filha, alugar, fazer o que eu bem entender. A causa não é elemento de validade do negócio jurídico. O prefeito de Florianópolis não pode fazer isso. O presidente do TRT da 12ª região não pode fazer isso. Ele não pode comprar um carro sem um edital para dizer a causa, o motivo e a finalidade. O carro é para comprar, o edital é para comprar uma van, que é para transportar, assim, isso. Se não fizer isso, o ato é nulo. Então, a causa é elemento de validade. A teoria da causa aparece no direito administrativo, no direito civil francês, mas tem uma explicação histórica por isso. Mas no direito civil brasileiro, direito civil alemão, na maioria dos direitos civis da Europa, a causa não é elemento de validade, a não ser, diz o Código Civil, como enunciada como falsa causa. Isso está lá pelo artigo 90 do Código Civil. Desculpe, 100 e poucos. A falsa causa vicia o ato, quando anunciada como elemento e não cumprida. Que a teoria, dentro do princípio da boa-fé, venire contra factum proprium. Tu não é obrigado a dizer a causa, mas se tu disser, tu está obrigado a cumpri-la, sob pena de quebra do princípio da boa-fé. A teoria da aparência do ato. No direito administrativo, chama-se essa teoria a teoria dos motivos determinantes do ato. É a mesma, tudo é a teoria da causa. Como que isso chega ao direito do trabalho? Por que chega e como chega? Se eu for pensar nas relações de trabalho tradicionais, eu não preciso da causa. Tu vai trabalhar para mim, vai fazer isso, está aqui o teu salário, pá. A velho contrato de locação de serviços. Mesmo na negociação coletiva, pense o direito do trabalho primitivo, como ele se formou. Todas as cláusulas eram resolvidas entre empregado e empregador. Tu vai trabalhar tantas horas, não tinha limitação da hora extra, não tinha férias, não tinha repouso. Algumas coisas eram mais o costume do que nada. Era salário, faz isso, faz aquilo e deu. Vêm os sindicatos, começam a pressionar, vão fazer um contrato coletivo, fazem greve. Pode fazer tudo, mas é 8 horas de trabalho por dia. Essa cláusula se aplica indistintamente a todos os trabalhadores, independentemente do salário e do que faz. Pensem no direito do trabalho em formação, lá o Big Bang do direito do trabalho. Final do século XIX, início do século XX. O sindicato pressiona, fazem greve e conseguem uma conquista. 2 conquistas iniciais. Limitação da jornada de trabalho, salário mínimo. Piso da categoria. Essas são. E salubridade no trabalho é a terceira. Todas são genéricas. Né? O ambiente de trabalho, para todos igual, mais salubre. O salário, o piso, para todos igual. A jornada de trabalho é limitada para todos igual. Então, eu não preciso dessas diferenciações. Mas, a questão é, como que eu vou aferir que isso está sendo pago corretamente? No recibo, porque o recibo vem 5.000. Tá? Já começa a saber. E as horas extras? Como é que eu sei que esses 5.000 está pago as horas extras? Para eu saber que os 5.000 está pago as horas extras, eu preciso saber que o salário básico é 4 e mais 1.000 são de horas extras. Isso tem que estar discriminado, tem que ter uma causa. E depois, para eu saber que esse 5.000 está correto, eu sei que 4.000 é de salário, 1.000 é de hora extra e eu tenho que bater o ponto aqui. Isso é uma causa, um motivo. Quando o Estado começa a intervir
por causa dos problemas dos movimentos sociais, para a pacificação social, o número dessas cláusulas começa a aumentar. Eu tenho os repousos semanais, eu tenho as férias, depois aparece o 13º, aparece a comissão, aparece não sei o quê. E isso vai se tornando mais complexo. Alguns países ainda permanecem de uma maneira mais simples. Por exemplo, os Estados Unidos. O teu salário é tanto. Por ano, às vezes, eles pactuam por ano. 100 mil reais por ano, 100 mil dólares por ano. Divide por 12 e vai dar o teu salário. Ponto. Não tem muito direito trabalhista. Aí já está o 13º, tuas férias tu vai tirar, desse dinheiro já está embutido as tuas férias. Tanto é que muitos trabalhadores, principalmente de classe média alta, tu chega nos Estados Unidos e pergunta, e o cara diz, quanto ganha? Eu ganho 200 mil por ano. Ponto. Esse é o salário do cara. Esse é o salário que ele vai chegar no banco e dizer assim, quero uma hipoteca para comprar uma casa assim, assim, assado. O banco vai ver esses 200 mil por ano. Então, mas no direito brasileiro e no direito europeu em geral, a teoria da causa vai entrando dentro do direito do trabalho como um elemento protetivo. As conquistas trabalhistas, o adicional da insalubridade, grau médio, mínimo, máximo, o periculosidade para diferenciar, as horas extras, etc. e tal, tudo tu vai colocando causas. Né? Para eu saber se está paga as horas extras, eu tenho que ver a causa, que é trabalhar mais de 8 horas. Para eu saber se tem 8 horas, eu preciso ter o registro de horário. Para saber se foi pago ou não. Para saber se as comissões foram pagas, eu tenho uma causa. Então, eu tenho que ter as notas fiscais, para bater as notas fiscais, com o recibo, etc. e tal. Isso vai nos levar à súmula 91 do TST, que é a vedação de salário complessivo. Eu não posso presumir compreendidas no pagamento de uma única parcela, todas as parcelas, sem demonstrar a respectiva causa. Eu tenho que discriminar. Um outro reflexo dessa teoria da causa é a súmula 330, no que diz respeito ao termo de quitação do contrato de trabalho. Tenho que ser discriminadas, senão eu vou ver as diferenças. Mas aí ainda há um outro fator novo, mais recente, que é as indenizações trabalhistas, originalmente, sempre foram tarifadas. O que é uma indenização tarifada e uma indenização não tarifada? As indenizações tarifadas são aquelas que eu posso calcular diante de certos elementos fixos. Por exemplo, um trabalhador foi despedido, chega na frente do empregado, do advogado dele, e diz assim, doutor, eu quero entrar com uma reclamatória trabalhista, eu trabalhei 6 meses, ganhava R$1.000 por mês, me mandaram procurar meus direitos na justiça, não me pagaram nada, só o salário. O advogado já sai na hora fazendo contas. Mas olha, isso aqui, 6 meses, R$1.000, vou ter que entrar pelo sumaríssimo. Vamos pensar que ele não saiba que dá para botar um pedido de indenização por dano moral para dar uma inflacionadinha lá para fugir do sumaríssimo para o ordinário. Ele sai fazendo contas. R$1.000 por mês, 6 meses, aviso prévio, R$1.000. Férias, R$500, 6/12avos. Mais 1/3 de férias, 3 vezes 650. Mais o 13º, mais R$500. Já estou aqui em 1.000, 2.000. Fundo de garantia, 6 meses, mais R$500. Multa de 40% do fundo de garantia. Parará. Bom, um advogado diz assim, vou fazer o sumaríssimo, entro, peço 6.500. O mesmo patrão, o do outro lado, o patrão vai no advogado. Briguei com o cara, mandei na justiça. Ele entrou na justiça. O advogado da defesa vai fazer as mesmas contas. Tendo o salário, o tempo e variações sobre isso, tu calcula 90% das verbas trabalhistas. O advogado diz assim, ele pediu 6.500, nós vamos oferecer 13.500. Os magistrados presentes na sala já sabem até qual é que vai ser a proposta de acordo. 4.500 está bom, 5, um pouquinho mais, sai logo de faceiro. Parcelou 5, parcelado em 3 vezes, tá. Bom, pode passar o próximo. Não é assim que nós fazemos no dia a dia? Qualquer juiz de trabalho com experiência
tem essa noção de... Nós não somos contadores, etc. e tal, mas a gente tem essa noção para fazer uma proposta de acordo. Né? Olha, doutor, isso aqui também, sei lá. Né? Quando a gente está no primeiro grau, a gente diz, olha, o tribunal aqui eu dou, mas o tribunal reforma. Né? Ou ao contrário, aqui eu não dou, mas só vai perder no tribunal. E por aí vai. Tu diz assim, olha, é 15 mil. Né? Isso é que nem na fiambreria do Angeloni, quando tu vê que o cara é bom ou o cara é ruim. Tá? Tu pede assim, ó, eu quero 400 gramas de mortadela. Né? Porque aqui ninguém come mortadela, porque é feio, etc. e tal, mas todo mundo adora mortadela. Né? Come em escondido. Né? Hoje, no café da manhã, eu olhei um prato de mortadela, peguei 2. Porque em casa, a Manuela me cortou as mortadelas, porque faz mal para a saúde, e eu tenho pavor de peito de peru. Né? Porque acho que aquilo é um negócio meio... Né? Até porque não tem tanto... Onde é que tem tanto peru, hein? Para ter tanto peito de peru? Onde é que estão as criações de peru? Para mim, isso é um alienígena, né, que veio aí, esse Chester, não pode fazer bem para a saúde. Né? Vou na velha mortadela. Quando tu chega no Angeloni e pede assim, ó, 400 gramas de mortadela, se o cara é bom, ele olha nos teus olhos, assim, ele nem olha para o glucose, ele olha nos teus olhos com aquele ar de superioridade, pega a coisinha assim, ó, e joga, plaft, larga em cima da... Ele larga 398 ou 402, mas ele erra assim. Se o cara é ruim, ele pega uma, passa para cá, tira de uma, passa para lá, errou, bota 500 gramas, tira, quando tira, põe 300. Não é assim. Isso é um juiz do trabalho bom. Juiz do trabalho bom, chega os caras com um sumaríssimo, entre 13.500 e 6.500, tu faz que nem o vendedor de mortadela. Tu chega lá, olha para os caras e diz, plá, 5 mil. Né? Uma vez eu tinha uma reclamatória que era uma pequena empreitada, o cara tinha que fazer a reforma da cama da mamãe. Que era eu já ia dizer a velha, porque tudo isso vai... Porque era uma brigalhada, era uma senhora que brigou com o marceneiro, porque a cama estava cheia de cupim, que não sei o quê, ela mandou reformar porque queria dar de presente para a filha que ia casar, e brigaram, aquelas coisas de marceneiro, eu pego, mas eu só vou poder entregar para a senhora não sei quando. Enfim, a guria casou, não tinha a cama reformada da mamãe. E ela brigou com o cara, e deu-lhe pau no cara. Brigou, unhou a cara, puxou os cabelos e mandou embora e disse, vai buscar os teus direitos na justiça. E o cara foi parar na frente do doutor Francisco. Né? Lá pelas tantas, e era uma senhora, se notava assim de muitas posses, né? Pela quantidade de joias, assim, ela parecia uma árvore de Natal, de tão enfeitada e tantos brilhantes e coisa e tal. E o marido dela era um homem, né, também elegante, bem um senhor, né, com... De traje e tal, foram para a audiência trabalhista, tudo por R$800, a brigalhada toda. E eu pensando na ideia do demônio doméstico, né? Aquele pobre homem, aquela mulher brigando, não sei o que mais, e o cara e o marceneiro ali com a cabeça baixa. E lá pelas tantas eu fiz que nem o cara da mortadela, eu digo, é R$800. Para consertar uma cama, limpar, não sei o que, tirar os cupim, não deu, pelas unhadas na cara, porque o outro queria 5 mil, mas pelas unhadas na cara, seria 500, nós levantamos para 800 e acabou, não tem muito o que tu dizer. Como tu justificar, fazer um laudo contábil para dizer que reformar uma cama mais de R$800 não dá. Matou os cupim, os ojimo, tem insalubridade, não, né? Numa caminha não tem. Uma caminha, era um catre. Né? Mas era a cama da mamãe que ela queria dar para a filha, não sei o quê, para filho da filha. Lá pelas tantas, o homem, ainda naquela época, tinha o cheque ouro do Banco do Brasil. O marido não aguentou mais. E vira para o lado assim, e diz assim, tá, vamos aceitar a proposta do doutor? E depois dela gritar e esbravejar, não sei o que mais, tá, assina aí. Aí ele assinou o cheque de R$800. Estava tudo indo bem. E ela diz assim... Mas ele tem que me entregar a cama, está com ele. Digo, tá, tudo bem, entrega na sua casa, etc. Aí o cara que estava quieto disse, não, na casa dela eu não vou. Ela vai dar em mim de novo, doutor. Digo, tá bem. Solução, bota a cama aqui na sala de audiência até às 17 horas. Se não vier, eu vou doar para o Lar São Domingos, que é o que dá para os pobres lá em Porto Alegre.
Dito eu, passei um dia com a cama dentro da sala de audiência, fazendo a audiência, os advogados entravam olhando a cama, né? O que é isso, doutor? E eu digo, não, espera, é um acordo, vamos esperar. Elas às 5 horas foram lá buscar a cama. Eu botei na ata, até às 17 horas, senão vai ser doado para o Lar São Domingos de Porto Alegre. Isso é sumaríssimo. Não tem muita teorização, né? Isso é a nossa indenização tarifada. Tu sabe mais ou menos que tu vai desde a coisa mais simples a coisas extremamente complexas, são basicamente variações sobre tempo, salário, proporções entre salário e tempo. Tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Para o processo trabalhista original, a vantagem é a rapidez. Por isso que o nosso processo é oral, concentrado numa única audiência e com o princípio da conciliação. Não é à toa que isso está na CLT, no 764, o princípio da conciliação, porque é exatamente isso. Com essas indenizações, tu adquire velocidade, né? É diferente, por exemplo, de uma simples batida de trânsito, que para tu calcular a indenização, tu tem que pegar 3 orçamentos diferentes, não sei o que mais. É um negócio mais lento, porque o civil, principalmente nos atos ilícitos, tem as indenizações não tarifadas. Nos contratos, tu vai ter que ter as perdas e danos, é uma avaliação mais dificultosa do que do direito do trabalho. Nós ganhamos em agilidade, mas perdemos em valores. Porque ao termos indenizações tarifadas, por exemplo, até pouco tempo atrás, um empregado que fosse assediado moralmente tinha apenas o direito às parcelas rescisórias. Ele podia pedir demissão e ganhar a rescisão indireta do contrato. Ponto. Tanto é que está lá, como justa causa, o rigor excessivo, que é o assédio moral. O assédio moral é o rigor recessivo requentado, né? É aquela sobra do churrasco de domingo que tu faz o carreteiro na segunda. Só que a indenização subiu. Então, aqui vem um outro fenômeno. A partir dos anos 80, em especial com a competência para julgar danos morais, a partir de 95, o acórdão do ministro Sepúlveda pertence no STF, a Justiça do Trabalho passa também a conviver com indenizações não tarifadas. E mais, com a emenda constitucional 45, decisão do STF, ministro Aires Brito, a competência para acidentes de trabalho nos traz o convívio com as indenizações não tarifadas. E todos vocês sabem da complexidade que é, por exemplo, os laudos para impugnar o nexo causal, a relação a diminuição da capacidade laborativa, os percentuais, tabela DPVAT, como é o nome da outra tabela? As tabelas, tudo isso é um problema de indenizações não tarifadas. Então, o juiz do trabalho tradicional, lá dos anos 50, anos 60, acostumado às parcelas tarifadas, nexo causal, passou a conviver com parcelas não tarifadas. Nós passamos a conviver com a teoria dos exemplary damages, a punição, não apenas a reparação, né? A dicotomia do direito civil, lucratus non sit, né, que é a questão medieval, tu não pode dar à vítima uma indenização que deixe ela numa situação melhor do que ela estava antes da lesão, né, e a teoria inglesa, né, não, tu tem que dar à vítima uma indenização que cause no agressor o temor de voltar a agredir. Exemplary damages. Então, o direito do trabalho foi evoluindo e foi convivendo, de um lado, com as velhas indenizações de toda a vida, tarifadas e limitadas, com as indenizações não tarifadas, decorrentes da teoria dos atos ilícitos, e mesmo também no próprio direito contratual. Bom, tudo isso chega para nós no caso concreto do que é parcela salarial, o que é parcela indenizatória. É tão grave esse problema que a Lei 10.035 trouxe a obrigação de nós discriminarmos nas sentenças quais são as parcelas salariais e quais são as parcelas indenizatórias. Porque isso se transformou num problema político. Por quê? Por causa do esforço de algumas empresas desonestas em transformar parcelas de natureza salarial em indenizatórias para fugir da Previdência. Então, eu dou nomes para as coisas, né? Vamos pegar um tema da reforma trabalhista, prêmios. Uma coisa é eu ter o nexo causal dizendo assim, prêmio é uma parcela sob condição. Condição no direito civil é submeter a eficácia do negócio a um evento futuro e incerto. Prêmio é um desempenho extraordinário, diz a reforma trabalhista, né? O parágrafo 4º do 457.
Consideram-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens e serviços ou valor dinheiro, em razão do desempenho superior ao ordinariamente esperado. Isso é uma condição. Tu tem que demonstrar o nexo causal do que é o desempenho superior ao ordinariamente esperado. Ônus da prova. Porque se eu pagar prêmio sem nexo causal, todo mês, independentemente do que tu fizer, tu recebe prêmio, ele só tem nome de prêmio. Prêmio ele não é salário disfarçado de prêmio. Porque perdeu o nexo causal. Então, nós seguiremos com o velho problema de demonstrar o nexo causal. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, durante uns anos, a companhia elétrica mandou pagar periculosidade para todos os trabalhadores. Independentemente que se estivessem expostos ou não ao contato com choques elétricos, etc. e tal. Pessoal administrativo. Durante 4 anos, um governador, em vez de dar aumento de salário, deu periculosidade para todo mundo. O outro governador foi lá e tirou a periculosidade. Ora, todos entraram na justiça dizendo que aquilo ali não era periculosidade. Era salário disfarçado de periculosidade. Eu quero que se incorpore ao meu salário. São seletistas, alteração contratual lesiva, e por aí gera toda uma jurisprudência. Inclusive acusações que a Justiça do Trabalho fica aí protegendo as pessoas. O governador que fez isso passou incólume. Criou um monstro passivo trabalhista para o Estado, a culpa é da Justiça do Trabalho. Então, essa é a importância da teoria da causa no direito do trabalho. Ela entra no direito do trabalho como um elemento protetivo. Na verdade, não é só no direito do trabalho, nos direitos consumidores tem a teoria da causa. E ela é protetiva. Sempre que a teoria da causa entrar em algum negócio jurídico, ela é protetiva para alguma das partes. E ela gera inversões de ônus da prova. Como eu sei, para finalizar, que uma parcela é salarial ou indenizatória? Então, a primeira regra é que nós temos, da própria CLT, do caput, é que se presumem que são salariais as parcelas alcançadas pelo empregador ao empregado. Pela própria definição de salário e remuneração do caput do 457, consideram-se incluídas no salário todas as parcelas e do 458. Para ser indenizatória, eu tenho 2 critérios. O primeiro critério é que exista uma regra especial que disponha nesse sentido. Regra geral é salarial, regra especial é indenizatória. Quais são as regras especiais? Nós temos na Constituição o salário família e a participação nos lucros e resultados. Será indenizatório na forma da lei. Nós temos na CLT todas as hipóteses lançadas no parágrafo 2º do 458. Planos de saúde, planos odontológicos, uniformes, etc. e tal, todas as parcelas listadas ali, por lei, são indenizatórias. Nós temos leis esparsas, o vale-transporte e o vale-refeição. E temos, inclusive, a possibilidade de ter parcelas indenizatórias em convenções coletivas de trabalho, desde que a parcela seja um plus. Eu não posso, numa convenção, dizer que as horas extras têm natureza indenizatória. Mas eu posso dar, por exemplo, o sacolão do SESI, que não é obrigatório, está previsto na convenção, e dizer que aquele sacolão, naquelas circunstâncias, tem natureza indenizatória. O vale-creche, desde que guarde o nexo causal e se enquadre dentro daquela exceção. A segunda forma de que a parcela seja indenizatória é que ela não seja apropriada economicamente pelo empregado. Ele usa aquela parcela como meio necessário da realização do trabalho. É o caso das diárias, hospedagens, transporte, combustível, etc. e tal. Até o uso de veículo próprio. Que o TST entende que, independentemente que faça uso particular ou não, sempre tem natureza indenizatória. Prédio, aluguel, moradia, etc. e tal. Então, o trabalhador não se apropria, ele usa aquela parcela para trabalhar, mas ele tem que prestar contas. As diárias de viagem. Agora, as diárias teve até modificação. Ajudas de custo, verbas de representação. São parcelas de natureza indenizatória, porque elas não são um fim em si mesmo. Elas não vão para beneficiar. Elas beneficiam até indiretamente o empregado, mas não diretamente. O empregado, quando vai fazer uma viagem, por exemplo, recebe uma diária, fica num hotel melhor que o seu salário poderia pagar. Mas ele usa aquilo para trabalhar. Então,
Toda essa questão, que é imensa, e de todos os dias que a gente tem que ir esmiuçando nos casos, ela, no fundo disso, ela tem um reflexo previdenciário. Porque quando tu diz que a parcela é indenizatória, não recolhe previdência. E aí vem um paradoxo da reforma trabalhista. Porque junto com a reforma trabalhista tem a irmã dela, que é a reforma previdenciária, que reclama barbaramente de que os cofres públicos estão exauridos, etc. e tal, que o recolhimento previdenciário é insuficiente, que nós temos que aumentar a idade de contribuição, etc. e tal. Só que tem uma contradição. De um lado, tu quer aumentar as contribuições para a Previdência, mas, por outro lado, com a reforma trabalhista, tu facilita o reconhecimento de parcelas indenizatórias que justamente não recolhem Previdência. É uma contradição. Se vocês olharem, não é à toa que a reforma mexe no 457, mas lá no fundo, no fim, ela no artigo 4º da Lei 13.467, ela mexe também na Lei 8.212, no artigo aquele que eu citei, no 28, que é o de parcelas de salariais e indenizatórias. Então, ela é uma contradição. Se a Previdência está faltando e eu estou tirando mais da Previdência, como é que eu vou defender? Ao estabelecer parcelas indenizatórias, eu estou tirando da Previdência. Ao facilitar o reconhecimento de parcelas indenizatórias, eu estou tirando da Previdência. Eu quero contar 2 fatos sociológicos, históricos, para que vocês compreendam o tamanho dessa discussão que aparece nesses artiguinhos aqui. O primeiro é, vocês estão vendo agora toda a discussão da greve dos caminhoneiros, não estou conseguindo fugir do tema. Tento me escamotear, mas uma das questões, quando se negociou da greve dos caminhoneiros, para o subsídio, de onde é que nós vamos tirar dinheiro para subsidiar o diesel? Uma das propostas foi, nós vamos reonerar a folha de pagamento. Vamos voltar a cobrar as contribuições previdenciárias. Por que as contribuições previdenciárias, pessoal? Porque as contribuições previdenciárias têm a DRU, a desvinculação das receitas. Eu cobro sob o nome de contribuição previdenciária, mas 20% eu jogo para onde eu quiser no orçamento. Né? Desvinculação das receitas da União, a DRU. Então, aqui não estou fazendo juízo de valor. É saber de onde é que eu vou tirar o dinheiro diante de uma greve que paralisou todo o país e que diz assim, eu quero um benefício para mim que se ralem os outros. Essa é a coisa. Eu quero pagar menos o valor do diesel e de onde é que vão tirar? Não sei. De nenhum jeito. Então, esse é um problema das contribuições previdenciárias. Quando o governo faz um decreto e diz assim, estou baixando as contribuições previdenciárias do setor coureiro calçadista na região tal, tal, tal do Estado, na verdade, o que aconteceu? Um deputado, um político foi lá pedir para esse benefício fiscal sobre o ponto de vista, vamos manter mais empregos, etc. e tal, e com isso as empresas, se eu reduzir a alíquota de contribuição da Previdência, porque a alíquota de contribuição da Previdência é 20%, só que não, porque ninguém paga 20% na realidade. Poucos pagam. E aí o deputado diz assim, e eu quero o financiamento da minha campanha. Por trás disso. Tu vai ter um benefício, tu é dono da empresa, vai pagar menos previdência, etc. e tal, tu tem que me dar um dinheirinho aqui, porque eu tenho que sobreviver. E para tu sobreviver, manter o benefício, eu tenho que estar lá, então financia a minha campanha. É isso que está por trás. Segunda questão, vendo com relação ao direito do trabalho. Nós já tivemos sob ameaça de extinção outras vezes. Vivemos agora novamente tempos difíceis, nós que eu digo, justiça do trabalho. A primeira tentativa de ameaça, ou a penúltima tentativa séria de ameaça, foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O grande adversário da Justiça do Trabalho, detrator da Justiça do Trabalho, era o então, não me lembro se era senador, acho que era senador da República, Antônio Carlos Magalhães, da Bahia, que odiava a Justiça do Trabalho. E queria a extinção da Justiça do Trabalho. Todos os que são idosos como eu se lembram disso. Qual era o argumento que salvou a Justiça do Trabalho naquela época? Um dos argumentos.
Os juízes do trabalho de Minas Gerais cobravam espontaneamente, e cobravam as contribuições previdenciárias. Ninguém cobrava a contribuição previdenciária antes da Lei 10.035, que é de 2000. Mas os juízes de Minas, não sei por que, faziam uma interpretação que a Justiça do Trabalho tinha competência para cobrar a contribuição previdenciária sobre os acordos e sobre as sentenças. Na época, o presidente do TST era o ministro Wagner Pimenta. E aquela pressão para acabar com a Justiça do Trabalho, os juízes de Minas Gerais vão ao TST e dizem, olha aqui, ministro, está aqui as nossas planilhas. Converse lá com o pessoal do Executivo e mostre para eles o que aconteceria se toda a Justiça do Trabalho em todo o país cobrasse as contribuições previdenciárias. O ministro Wagner Pimenta vai com seus assessores, faz essas planilhas de cálculo e leva ao então secretário da Receita Federal, que se chamava Everardo Maciel. E convence o Everardo Maciel, acho que era o Fernando Henrique, o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Convence o Pedro Malan de que a Justiça do Trabalho, em vez de ser uma inimiga, era uma aliada, porque poderia diminuir o déficit da Previdência. E com isso veio a Lei 10.035. Essa é a origem da Lei 10.035, a negociação política que levou a nós assumirmos essa competência. Isso deu tão certo que, em 3, 4 anos, nós já arrecadávamos mais do que o contencioso administrativo da Previdência. E hoje nem se compara o que a Justiça do Trabalho, que já passou da causa de 1 bilhão, estava em 1 bilhão e 200 milhões a arrecadação em contribuições previdenciárias, infinitamente superior ao que arrecada ou combalido o setor administrativo de cobrança de débitos previdenciários, né? Depois levou, o pessoal que é ligado a isso, se lembra, levou a questão da criação da super-receita, a unificação das contribuições previdenciárias com a questão tributária, que melhorou um pouquinho a arrecadação da União, mas, de qualquer forma, a Justiça do Trabalho ainda é um importante arrecadador de tributos sob a forma de contribuições previdenciárias, né? Dito de outra maneira, o rombo da Previdência seria maior se não fosse a Justiça do Trabalho. Ainda é um argumento que nós temos que nos apegar sob o ponto de vista de defendermos a nossa instituição. Isso foi tão exitoso que, quando veio a lei da pequena empresa, que é a Lei Complementar 123, se aumentou a competência da Justiça do Trabalho durante alguns meses, inclusive para cobrar as contribuições previdenciárias devidas do reconhecimento do vínculo. Não só sobre a sentença, mas as anteriores. Aí depois veio uma reação das empresas, que não gostaram muito, porque nós estávamos cobrando demais, e nós perdemos essa competência. Mexeram ali no 836 da CLT. Era um reflexo da Lei Complementar 123. Então, essa é a importância dessa discussão que parece simples entre parcelas salariais e indenizatória. Ela é muito mais ampla do que o simples reflexo do prêmio pago, do salário pago por fora em férias, 13º e fundo de garantia. Estamos chegando ao final, doutor Roberto. Posso fazer uns agradecimentos? Não é fácil preparar esses temas todos para vocês. Quando eu recebi o convite do Roberto, eu pensei assim, digo, o furo é mais embaixo. Falar para juízes, para os meus colegas e para os servidores, né, que é gente que assessora, trabalha, dedicado, estudioso, é uma responsabilidade grande. Não que falar para advogados, procuradores seja diferente, mas eu estou falando aqui, entra um certo momento que eu tenho que também dizer as minhas preocupações do meu... Eu falo o mesmo diálogo, né? Nós sofremos das mesmas inquietações. E uma das inquietações é que tem muita coisa para falar. Então, eu tenho que escolher os temas. Por exemplo, eu vou ficar te devendo sobre a TR, porque senão nós entraríamos a tarde inteira e ele... Como é o nome? O Nivaldo me pediu que eu falasse um pouquinho sobre a TR. Eu vou resistir, Nivaldo. Não dá para falar, porque já é meio-dia e eu preciso. Mas é também um tema fascinante que a reforma trabalhista volta com a TR. Mas aí eu teria que voltar toda a questão do plano real. Real. Artigo 40 da Lei 8.177. Infelizmente, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu me preparei
muito para trabalhar com vocês esses temas e para tentar sair um pouquinho da leitura superficial da norma jurídica, né? Evidente que tem as minhas limitações. Peço desculpas também, às vezes, pelo excesso de passar minhas preocupações pessoais, né? Eu já passei da ideia que eu achava que tinha que falar para convencer as pessoas. Eu acho que as pessoas se convencem por si mesmas. A minha obrigação é passar com honestidade intelectual os prós e contras de cada tema, inclusive os que eu não concordo. Muitas das coisas que eu falei para vocês eu não concordo, mas eu não preciso dizer para vocês o que eu concordo ou não concordo. Se eu fosse padre, pastor, eu teria a obrigação de convencê-los, né, para levar o rebanho pelo caminho da retidão e da virtude, mas não é a minha obrigação. Vocês não são um rebanho, eu não sou pastor, mas são todos pessoas preocupadas, interessadas. E aqui que eu queria finalizar, com a nossa instituição. Nós temos que defender de unhas e dentes a nossa instituição, que é a Justiça do Trabalho. Nós temos que ter orgulho da Justiça do Trabalho. Serviços prestados para o país pela Justiça do Trabalho, que é o último bastião de resistência para a civilização. Estou sendo bem, assim, quase que caricato, né? Shakespeare falaria assim, né? Uma peça, o Hamlet, né? Ou Romeu, né? Eficiente boticário, já sinto correr nas veias o tremor do veneno. Né? Isso é o Romeu que se matando porque pensou que a Julieta estava morta. Burro, né? Não foi tocar, coisa. Porque o boticário deu para ela um veneno para ela dormir e um veneno para ele se matar, ele se matou. Né? Mas a gente tem que falar assim. Nós vivemos tempos difíceis. Não vamos ser ingênuos, porque nós temos inimigos poderosos. Temos inimigos poderosos. Mas não é com o radicalismo que se responde a isso. O juízo se responde aos ataques à justiça do trabalho da forma que nós estamos fazendo. Eu não me lembro qual foi o colega que disse assim, nós estamos reaprendendo e estudando novamente, não sei se com o Elinho, nós falta falar isso, nós estamos revendo o direito do trabalho. O que nós fizemos aqui? Foi rever velhas coisas do direito do trabalho e ver as suas virtudes. E é dessa forma que nós vamos preservar a nossa instituição. Né? Com seriedade, com equilíbrio, com ponderação, mas com firmeza. Né? Nós temos uma longa tradição doutrinária, uma longa tradição jurisprudencial de se orgulhar. Temos também nossos defeitos. Temos que corrigir, temos que fazer a nossa autocrítica. Algumas coisas nós nos passamos. Mas isso não, de maneira nenhuma, serve para destruir todo esse patrimônio que a Justiça do Trabalho construiu e deu para o Brasil. Então, acho que esse é o nosso compromisso. Né? Estudar, se sacrificar, ler, debater, ponderar e defender a nossa instituição. Muito obrigado.